Bem-vindos a esse canal cujo tema é a astrologia. Nesse vídeo, eu estou interpretando a lua nova do signo de Virgem para trazer a vocês uma orientação da tônica deste ciclo que se inicia em 27 de agosto e se estende até a lua nova do signo de Libra. Quando a lua nova acontece no dia 27, a lua já encontra o sol no signo de Virgem. Isso quer dizer, o sol entrou lá no dia 21, dia 27, a lua faz esse encontro cósmico com o sol. Isso quer dizer que ali ela é imantada, ela é preenchida com toda essa vibração do signo de Virgem, e no ciclo que se segue, ela vai então distribuir essa energia, né? Então, dentro da fase crescente, cheia, minguante. É sempre importante a gente prestar atenção na lua nova e na lua cheia, que são as duas polarizações deste eixo de energia que é formado pelo signo de Virgem e o signo de Peixes. E todo início, ele é importante porque ele traz a tônica de todo o mês, né? É como uma caminhada, quando a gente dá o primeiro passo, se o primeiro passo é dado em equilíbrio, a tendência é que a caminhada se continue, o andar continue em equilíbrio. O primeiro movimento é sempre importante em tudo que nós fazemos na nossa vida. Por exemplo, o primeiro momento que nós acordamos, os pensamentos que nós temos, aqui a energia que nós trazemos nas primeiras horas quando acordamos, essa energia ela tende a permanecer ao longo do ciclo do dia. Então, estamos entrando num ciclo de 28 dias, onde a Lua, no signo de Virgem, vai trazer essa tônica ao longo desse período. Então, Virgem, ele é um signo terra mutável, é uma dimensão material, uma dimensão prática, o que quer dizer que ao longo desse período nós devemos ter atitudes práticas, nós devemos ter atitudes que atuem dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa rotina. Então, é um período muito propício para a gente mudar hábitos, para a gente estabelecer novos parâmetros de alimentar, novos parâmetros de conduta, inserir valores que nós sentimos que estão faltando na nossa vida, e que tem a ver com os nossos princípios. Então, esse período, ele é um período de ajustes, ele é um período de aperfeiçoamento. Ele é um signo de terra mutável, que quer dizer o conhecimento aplicado à prática, a nossa análise criteriosa, a analítica dos fatos, estou trazendo uma atitude prática na nossa vida. Então, é um momento onde nós estamos fazendo ajustes. E viemos do signo de Leão. Leão, plenitude, irradiação da nossa energia. Virgem é para que nós usamos os nossos talentos, como usamos os nossos recursos pessoais. Nós estamos dentro da nossa vida prática, material, nos servindo da melhor maneira do potencial que possuímos. Esse é o trabalho de Virgem. Então, Virgem, ele é um signo bastante minucioso, porque quando a gente faz um aperfeiçoamento de algo, nós vamos trabalhar nos detalhes. Então, vamos dizer assim, o refinamento de algo é a gente trabalhar nas minúcias, trabalhar nos detalhes, o que implica em que nós estamos naturalmente prestando atenção às pequenas coisas. Porque quando a Lua transita por um signo, isso quer dizer que o inconsciente coletivo está vibrando naquela dimensão. E naturalmente todos nós, então, temos essa tônica realçada na nossa percepção da vida. Percepção, inclusive, inconsciente da vida. Então, nós podemos naturalmente ficar mais apreensivos, com um olhar que é um olhar de que as coisas podiam ser melhores, um olhar de que alguma coisa precisa ser corrigida, e sabendo então que é um momento em que, de fato, é um momento de nós ajustarmos, corrigirmos, é, melhorarmos, eliminarmos excessos, é, ajustar
aquilo que é dentro de um tamanho adequado. Essa palavra é uma palavra muito própria de Virgem, que é o que é adequado. Muitas vezes a pessoa sente nesse período em que tem alguma coisa que ela não está dentro do seu lugar apropriado. Dimensão de Virgem, estamos dentro desse momento e vamos sentir em graus diferenciados. É claro que as pessoas que já têm Virgem no mapa, seja no ascendente, no Sol, na Lua, seja planetas também importantes na casa 6, são pessoas que já trazem naturalmente, dentro da sua própria energia, essa dimensão de Virgem, já trabalham dentro dessa dimensão naturalmente. E dentro desse período, é um momento em que isso tudo se realça, né? Quem não tem esses posicionamentos no signo de Virgem também sente essa necessidade, porque, como eu falei, isso é uma energia que está vibrando dentro do inconsciente coletivo. E nós, assim, né, termos uma orientação astrológica, astrologia é uma ciência que se serve de uma linguagem simbólica, ela tem uma linguagem própria, simbólica, e então é uma ciência que ela, holística, em que ela traduz todas essas nuances que se apresentam na vida de uma maneira simbólica, porém oriental. Então, qual é a orientação desse período? Saber lidar com essa energia, que é uma energia da necessidade de melhoria, da necessidade de aperfeiçoamento, de uma maneira objetiva, de uma maneira prática, de uma maneira direcionada, de uma maneira eficiente. Como? Ajustando a nossa vida, ajustando a nossa rotina, ajustando a nossa alimentação, segundo aquilo que nós temos como um melhor resultado. Eu vou colocar aqui na tela o mapa da Lua Nova de Virgem para fazer essa leitura da tônica do mês, trazendo então mais informações, assim, mais orientações sobre a dinâmica desse período. Esse é o mapa da Lua Nova do signo de Virgem, ele tem como ascendente o signo de Leão, e dentro da casa 1, 3 planetas pessoais, Vênus, Sol e Lua, no signo de Virgem, Vênus em Leão, fazendo uma conjunção com ascendente. Esses 3 planetas na casa 1 já trazem uma orientação de que é um mês em que a forma como nós nos posicionamos, a nossa participação pessoal, o nosso posicionamento é importante na dinâmica desse período. E aqui já tem já se realça assim um ponto, que é o fato de Vênus estar envolvida dentro de uma figura que nós chamamos T-square, que é essa figura que eu estou traçando aqui com o cursor, que é ela fazendo uma oposição com Saturno e uma quadratura com Urano. Então, isso traz assim uma tônica no período aonde há assim uma ansiedade por mudanças. Isso é algo que já vem logo de imediato, assim, né? Então, já nos primeiros dias, a gente pode sentir uma inquietação, uma impaciência, uma insatisfação com o que nós estamos nos deparando na nossa vida, gerando uma ansiedade por mudanças, né? E isso é um cuidado que nós devemos ter nesse período, porque justamente dentro desse T-square, um dos planetas envolvidos é Saturno. Saturno faz uma conjunção, uma oposição, aliás, com Vênus. Essa oposição com Vênus quer dizer assim, as coisas vão se desenvolver dentro de um tempo próprio. Essa também é uma simbologia de Virgem. Virgem quer dizer o digerir, o elaborar analiticamente, racionalmente, avaliar uma situação prática a partir de fatos, fazendo uma análise criteriosa para identificar um processo e o tempo próprio das coisas. Então, aqui já tem um choque, a gente pode dizer assim, né? Um choque de anseios. Uma é necessidade por mudanças e a outra é o tempo dizendo as mudanças vão acontecer quando os fatos estiverem maduros, ou seja, a colheita só é feita
quando o fruto se encontra maduro. Então, é uma indicação que, por um lado, ela traz, é necessário haver, é uma observação calma, tá? Então, é uma observação analítica, sem que a mente fique andando em looping, a mente fique batendo na mesma tecla, a mente fique dentro de um círculo de pensamentos que se atropelam. Isso é um cuidado que se deve ter. A condução dos eventos depende muito da forma como nós estamos nos posicionando. Então, é importante saber não se deixar levar por uma pressa ou por uma irritação diante de uma mudança que faz com que as nossas expectativas não sejam preenchidas. Então, o que é melhor? Não crie expectativas. Trabalhe dentro de um passo a passo. Trabalhe dentro do pequeno para você chegar ao grande. Então, virgem é o trabalho no detalhe, é o trabalho na minúcia, é o trabalho um pouco a cada dia. Essa oposição que tem entre Vênus e Saturno, também, e o meio do céu no signo de Touro, também indica assim, os frutos ou aquele trabalho desenvolvido dentro desse período, ele tem consistência, ele tem uma solidez, a gente pode dizer. Isso também vem realçado por Mercúrio estar na casa 2. Então, isso indica, assim, de que dentro desse período, aquilo que nós tivermos uma atenção cuidadosa, minuciosa, com um passo a passo que é necessário ser seguido em prol da realização de alguma atividade, quando nós chegarmos no final do mês de setembro, quando chegar a lua nova em Libra, nós tendemos a ter um trabalho consistente naquilo. Nós tendemos a ter um processo que venha a se manter. Mas isso deve ser feito considerando as condições da forma como elas se apresentam. É um período muito favorável para a gente mudar maus hábitos, para a gente trazer uma nova alimentação, um novo padrão de pensamento, uma prática de exercícios, o hábito da meditação, hábitos que tragam à nossa vida uma melhoria, no sentido de que aquela atividade vai trazer a nós uma melhor qualidade de vida, um melhor padrão de pensamento. Então, um exemplo, você decidiu fazer uma dieta, você decidiu mudar a tua alimentação. Então, é um período em que essa prática, você dentro desses dias, você fazendo toda essa atenção minuciosa, criteriosa, para que essa prática seja mantida, a tendência é que depois esse hábito, essa dieta se torne um hábito alimentar, um novo hábito alimentar. Isso é em todos os níveis práticos da vida, porque Virgem fala daquilo que nós executamos repetidamente e que nos traz um padrão, seja um padrão de qualidade de vida, seja um padrão de vibração do pensamento, né? Onde que nós nos realimentamos e estabelecemos um padrão. É isso que Virgem fala. Então, dentro desse período, é um período muito favorável para se definir, escolher algo que te satisfaça, algo que tenha a ver com teus valores, algo que tenha a ver com uma melhoria pessoal, que você vai desenvolver esse trabalho ao longo desse período. Essa definição é individual. Então, tem um ponto importante que isso deve ser feito por cada um de nós. Escolha um ponto que você queira mudar, porque a tendência é quando você chegar no final desse período, você já tem muito mais facilidade daquilo se tornar um novo hábito, né? Então, é importante ter essa atenção e é importante ter, como eu falei, a paciência da repetição, porque nada muda, uma transformação, ela é perpetuada ao longo dos dias, ao longo do tempo. E Virgem fala, cada dia um pouco,
Cada dia se repete o processo, aquele processo se torna mais fácil. Então, é assim, tudo que nós fazemos repetidamente, nós tendemos a obter um conhecimento que nos traz ali uma maestria, que nos traz um domínio. Então, é isso que a nossa rotina faz. Tudo que nós temos dentro da nossa rotina e que nós fazemos de uma forma habitual, aquilo nós passamos a fazer sem esforço. Então, esse é um período onde nós podemos ter uma melhoria dentro da nossa rotina, tanto interna, que é nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque nós temos padrões de pensamento, nós temos padrões de sentimento, e nós temos também uma rotina externa, que é aquilo que nós nos ocupamos ao longo dos nossos dias, de forma repetida. Então, esse é um trabalho que pode ser feito muito rico. Então, você tem uma tendência a um determinado padrão de sentimento, vamos colocar assim, você tem um sentimento de pouca força para mudar algum hábito na tua vida, o ascendente é leão. Isso quer dizer, você tem a força. Leão é isso, você tem a força. Como que você aplica essa força? Essa é a pergunta que está sendo feita aqui dentro dessa movimento da vida, porque a vida sendo movimento, isso quer dizer assim, que ela cria circunstâncias, ela cria situações em que nos dá a oportunidade da gente se posicionar de forma diferente. E por isso que eu comecei falando aqui, a nossa posição pessoal é importante dentro desse ciclo que nós estamos vivendo. Um outro ponto também que está dentro desse mapa sendo orientado é o fato aqui de Mercúrio, ele está no signo de Libra, ele faz uma oposição a Júpiter em Áries e faz um trígono a Marte no signo de Gêmeos. Então, essa oposição entre Mercúrio e Júpiter, ele dá uma indicação de uma atenção que precisamos ter com os excessos. Falar demais, comer demais, trabalhar demais, dormir demais, pensar demais. Então, aqui traz assim um equilíbrio que é preciso ser feito. E esse equilíbrio, por Mercúrio estar no signo de Libra, quem está nos dando a medida daquilo que é importante a gente respeitar o limite são os outros. Saturno na casa 7. Então, dentro os relacionamentos, seja relacionamento a dois, casamento, namoro, uma associação, sócios, uma parceria, o diálogo aqui é importante porque é através dessa interação nos relacionamentos que nós vamos identificar os limites. E Virgem é um signo de simplificação. Isso quer dizer assim, tirar os excessos, né? Então, no momento em que a gente elimina os excessos, nós podemos ter uma clareza da questão essencial, da questão em si. Então, tudo isso que eu falei que está demais, o pensar demais, o falar demais, o ansiar demais por algo que você deseja que o outro faça, talvez o outro não fazer seja justamente o limite que você precisa olhar para você rever a tua posição. Então, é um período onde nós estamos lidando com questões de relacionamentos, aonde o outro está nos dando uma medida, um limite. Isso é uma coisa importante da gente poder fazer essa limpeza dos excessos, como eu falei. E como Saturno aqui, ele é um planeta que ele traz, assim, ele traz rigor, mas também consistência, isso quer dizer assim, rigor com os limites. Na medida em que a gente se posiciona dentro dessas condições que a vida está trazendo, que os relacionamentos estão dispondo para nós,
aquele relacionamento se torna mais sólido, ele se torna mais consistente. Por isso que é tão importante a observação, porque nós observarmos os detalhes impede que a gente se choque com o limite. Porque ao acontecer isso, podem haver finalizações, podem haver questões de ruptura, podem haver mudanças abruptas. Então, é um período de intensa atividade, é um período de muitas novidades, é um período em que as situações, pela presença de Urano, elas se apresentam de forma diferente, então tem uma presença do inusitado, tem uma presença do novo dentro desse período. Se tivermos uma abertura, uma disponibilidade, uma facilidade para se adaptar às condições da forma como elas se apresentam, pode ser um mês muito rico, muito dinâmico, de muita troca e de muita velocidade. Inclusive para algumas atividades que estão realçadas aqui, que são atividades ligadas à troca intelectual. Então, isso tanto quer dizer, se você tem um curso, está planejando dar um curso, é um bom momento para você lançar o curso. Se você está planejando uma exposição, um bom momento de você também fazer esse movimento, um show, encontros sociais, também trabalhos que são trabalhos de grupo, trabalhos coletivos, trabalhos onde é necessário haver uma colaboração do outro, e é um momento em que isso pode acontecer até de uma maneira inesperada para você. Então, é um período de intensa atividade, onde há uma possibilidade de realização com consistência daquilo que for lançado, ativado ao longo do mês, e principalmente, como o ascendente está Leão, isso quer dizer que, e também com a conjunção de Vênus, que é um planeta tão bonito, é um planeta de esperança, né? Então, é um planeta do amor, é um planeta da beleza. Então, isso quer dizer que a intenção que você colocar na tua ação, ela tem uma condição de realização, ela tem uma condição de que você consiga, havendo essa adaptação, como eu coloquei, que você consiga realizar isso e o resultado, ele pode ser bastante consistente, mas diferente daquilo que você projetou inicialmente. Isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que é inovador. Então, é um mês onde nós precisamos estar assim, ah, com nossos valores claros, pelo fato de Vênus estar conjunto com o ascendente, essa intenção, como eu falei, isso quer dizer fidelidade aos nossos valores é importante, porque isso é um fio de todas essas mudanças que podem acontecer, nós não perdermos os nossos valores, nós não perdermos aquilo que de fato motivou a nossa posição pessoal, motivou a nossa energia com um resultado que ele pode ser diferente, mas bastante positivo. Então, é um mês em que nós devemos ter atenção ao tempo das coisas, não se deixar levar por ondas de ansiedade, por ondas de movimento, de mudanças e movimentos repentinos, saber filtrar aquilo que chega até nós, para que a gente não seja influenciado por um movimento que é um movimento que não está de acordo com nossos valores. E poder, através dessa atenção, ter conquistas consistentes. Então, é um período em que nossos valores são muito importantes, porque é a partir deles que nós vamos nos posicionar e definir o que nós vamos buscar, né, dentro da nossa rotina, um aperfeiçoamento, uma melhoria, estando com um olhar aberto, receptivo ao outro, um olhar de reconhecer os limites que o externo está trazendo para nós e principalmente que a gente possa ter um olhar
para o que ocorrer de forma inusitada, de forma diferente, um olhar positivo, para trazer o diferente como uma oportunidade. Então, pode ser um período de oportunidades. O mundo está nos olhos de quem vê. E assim eu finalizo aqui esse vídeo. Meu nome é Cristine Essinger. Se você gostou do canal, se inscreva, compartilhe e estamos junto, aprendendo e se desenvolvendo.